Olá, galera, para a nossa questão. Tarefa de matemática 1, questões 15 e 17. Um maratonista calcula que, se correr a uma velocidade constante de 10 km por hora, chegará ao final do percurso da corrida às 10 horas. Contudo, se sua velocidade constante for de 15 km por hora, ele chegará às 8 horas. Para que ele chegue exatamente às 9 horas, sua velocidade deverá ser de... E aí, a perguntinha, qual a resolução? Primeiro, vamos imaginar aqui o seguinte. A gente tem aqui o bendito trecho que ele vai percorrer. Certo, galera? O bendito trecho que ele vai percorrer. E aí, a gente imagina que ele está aqui, de boa, tranquilão. E no relógio dele, marca X horas da manhã. X horas da manhã, tá? E aí, vamos ver aqui o primeiro caso. O primeiro caso é o caso de 10 km por hora. Vamos supor que ele está nesse caso, com essa velocidade. 10 km por hora. Beleza? Bom, se ele estiver a 10 km por hora, ele vai, obviamente, percorrer aqui uma distância que eu vou chamar de S. E ele vai chegar até o local marcado. Só que quando ele chegar aqui, a questão nos fala que ele chega às 10 horas da manhã. Ele chega às 10 horas da manhã. 10 horas da manhã. Olha a hora que ele chega, tá? Vamos lembrar aqui, gente, o que é velocidade. 10 km por hora significa que ele anda 10 km a cada 1 hora, certo? Isso significa que ele anda 10 km a cada 1 hora. Mas olha a nossa situação. Ele percorre quantos quilômetros na situação? S quilômetros. Eu não sei quanto é que vale. Eu chamei de S. S quilômetros. E quantas horas ele levou para percorrer esses S quilômetros? Bom, ele saiu daqui e marcava X. Quando ele chegou lá, marcava 10. Para eu saber o tempo que percorreu, basta subtrair 10 menos X. Esse foi o tempo que ele levou. Então, se ele percorre 10 km em 1 hora, ele percorre S em 10 menos X. Multiplicando em cruz, a gente tem que S vezes 1 dá S. 10 vezes 10 dá 100. E 10 vezes x dá 10x, né? Então fica S igual a menos 10x. Beleza. Vamos agora para o segundo caso. O segundo caso, ele anda agora com 15 km por hora. Esse é o segundo caso dele. Ele vai andar com essa velocidade aí, tá? Ele vai percorrer aqui o mesmo trajeto. Portanto, ele vai andar a mesma distância S, turma. Então, ele está aqui de boa, ele está tranquilão, está aqui de boaça. E, obviamente, é o mesmo caso daqui, né? O relógio marca X horas. Ele vai percorrer um espaço de S quilômetros, porque é o mesmo trajeto. Mas quando ele chegar aqui no final, o relógio vai estar marcando 8 horas da manhã. O relógio aqui agora marca 8 horas da manhã. Mesma coisa, gente, ó. Com essa velocidade, significa que ele anda 15 km a cada 1 hora. Então, ele anda 15 km a cada 1 hora. No nosso caso aqui, ele vai andar S quilômetros em quanto tempo? Quando ele saiu daqui era X horas, quando ele chegou era 8 horas da manhã. Então, o espaço percorrido é de 8 menos X. Multiplicando em cruz de novo, eu vou ter que S vezes 1 é S, igual a 15 vezes 8 dá 120. Menos 15 vezes x dá 15x. Percebam aí, galera, que eu tenho duas equações com S e com X. Ó. Duas equações com S e com X. Para resolver
para resolver um problema desse, onde eu tenho duas letras, que é SX e duas incógnitas, eu recorro àquilo que você já sabe resolver, que é chamado de sistema. Vamos fazer aqui no cantinho esse sistema. Vou fazer de outra cor para ficar organizado. A gente tem aqui, ó, S igual a 100 menos 10x, e a outra equação é S igual a 120 menos 15x. Ora, como em cima é S e embaixo é S, e o S é igual a S, obviamente, então isso tem que ser igual a isso. Porque tanto isso aqui é S, como de baixo também vale S. Então essas quantidades têm que ser iguais. Então, 100 menos 10x é igual a 120 menos 15x. Passando 15x para cá e passando 100 para cá, a gente tem o seguinte: 15x menos 10x igual a 120 menos 100. Portanto, 15x menos 10x dá 5x. 120 menos 100 dá 20. O 5 passa dividindo, a gente acha que o x vale 4. O que é esse x mesmo? Esse x é a hora que ele saiu, ó. Ele saiu, então, 4 horas da manhã de casa, hein? Tanto aqui, tanto aqui, ó. É a mesma situação, ele saiu 4 horas da manhã em casa. Quanto é que vale o S? Para achar o S, basta substituir em qualquer uma das duas. Vamos usar esse aqui de cima, ó. S igual a 100 menos 10 vezes x. No caso, o x é 4, né? Então, vezes 4. Então, eu tenho que é 100 menos 10 vezes 4, 40. Conclusão, o S vale exatamente 60 quilômetros, no caso, né? Ele percorre, então, 60 quilômetros. A questão que quer saber é o seguinte: para ele chegar 9 horas da manhã, qual a velocidade dele que ele vai ter que fazer? Ora, ele sai 4 horas da manhã. Eu quero que ele chegue 9 horas da manhã. Quanto tempo passou aqui? Foi percorrido de 4 para 9, 5 horas se passaram. Então ele tem que percorrer esses 60 quilômetros em 5 horas. Lembrem que velocidade é a divisão do espaço pelo tempo. Então, 60 quilômetros dividido por 5. Portanto, a velocidade tem que ser de 12. 12 km por hora. Essa tem que ser a velocidade desse camarada. Então a gente marca o item A. Beleza, turma? Vamos para a nossa próxima questão. Questão de número 17. Vamos lá. Trabalhando juntas, duas máquinas fazem um determinado trabalho em 4 horas a menos do que a mais rápida delas levaria para fazê-lo sozinha. A mais lenta dentre as duas, por sua vez, para fazer sozinha esse mesmo trabalho, levaria 5 horas a mais do que levaria sozinha a mais rápida. Bem confuso, né? Quanto tempo é necessário para que juntas essas máquinas possam efetuar 2 desses trabalhos? Galera, primeira coisa que eu vou fazer, para ficar mais organizado, eu vou passar um pincel dividindo aqui o nosso quadro em 3 partes, pelo menos. Não sei se vai ser preciso usar as 3, mas vamos trabalhar por enquanto dessa forma. Vamos fazer o seguinte. Vamos dizer que a mais rápida leva um tempo X, tá? Leva um tempo X. Tempo que ela leva para fazer a tarefa sozinha, X. Tá bom? Beleza. Aí olha só quem fala. Trabalhando juntas, agora trabalhando juntas. Vamos colocar aqui agora trabalhando juntas. Se trabalharem juntas, que a questão fala pra gente, se trabalharem juntas, quanto é que vai ser esse tempo aqui?
esse tempo. Se trabalharem juntas, elas levam 4 horas a menos do que a mais rápida. A mais rápida leva x. 4 horas a menos é quanto? X menos 4. Show! E agora vamos para a última, que é onde ele vai falar da mais lenta. Qual a comparação que ele faz com a mais lenta? Vamos ver. Qual o tempo que a mais lenta leva? Vamos lá. A mais lenta, por sua vez, para fazer sozinha esse mesmo trabalho, levaria 5 horas a mais do que levaria sozinha a mais rápida. A mais rápida leva x. Se a lenta leva 5 horas a mais, então ela vai levar x mais 5. Tá? Vamos falar de uma coisa agora chamada rendimento. Tá? Rendimento, galera, é o trabalho que eu faço dividido pelo tempo. Tá? Qual o rendimento da mais rápida? 1 sobre x. Questão de fração geralmente vai abordar isso, tá? 1 sobre x. A mais junta leva quanto? 1 sobre x menos 4. E a mais lenta? 1 sobre x mais 5. Gente, se eu somar o que a mais rápida faz sozinha com o que a mais lenta faz sozinha, tem que dar o que as duas fazem juntas. Então, se eu fizer a conta 1 sobre x, que é a da mais rápida, mais 1 sobre x mais 5, que é a da mais lenta, tem que dar o que as duas fazem juntas, que é 1 sobre x menos 4. Continha de fração. Se você não sabe fazer isso, assista o vídeo onde eu ensinei alguns exercícios de fração. Basta multiplicar os dois de baixo e depois multiplicar em x. Ó. Então, embaixo vai ficar x vezes x mais 5. Estou multiplicando os denominadores. Sobre, agora multiplica em x. Ó. X mais 5 vezes 1 dá x mais 5. Mais x vezes 1 dá x. Igual a 1 sobre x menos 4. Deixa esse carinha lá. X mais x dá 2x. Então fica 2x mais 5. 2x mais 5. Sobre x que multiplica x mais 5. Deixa assim por enquanto. Não tem porque eu mexer nisso agora não. Isso aqui é igual a 1 sobre x menos 4. Quando ele tem uma igualdade de frações, eu resolvo multiplicando em x também. Então eu vou ter 2x mais 5, que é o que estava lá em cima, lembra de botar o parênteses, vezes x menos 4, multiplicando em x, igual a 1 vezes x mais 5. Então, 1 vezes x mais 5. Agora sim, vamos resolver isso aqui. Lembra como é que faz? Distributivo, ó. Um de cada vez, ó. Tanto desse lado como desse lado. Então, 2x vezes x, 2x ao quadrado. Menos 2x vezes 4, 8x. Mais 5 vezes x dá mais 5x. 5 vezes 4 dá 20, só que tem um negativo, então menos 20. Isso aqui é igual a x vezes x dá x ao quadrado. X vezes 5, 5x. Beleza. Vamos passar o x ao quadrado para cá subtraindo e o 5x para cá também. Eu vou ter então 2x ao quadrado menos x ao quadrado. Dá quanto? X ao quadrado. Eu vou ter mais 5x menos 5x que passou. Vai zerar, né? Então sobra só meu menos 8x. E o menos 20 aqui também. Isso tudo igual a zero. E aí eu tenho a equação do segundo grau. Lembra como é que resolve? Tem que chamar o A, o B e o C, né? O A é 1, que é o número que está aqui, ó. O B é o número que multiplica o x, portanto é menos 8. E o C é o número que está sozinho, sem nenhuma letra, que é o menos 20. A gente vai achar dois valores para x. Primeiro vamos calcular o delta. Delta, a fórmula é b ao quadrado menos 4ac. No caso, b ao quadrado é menos 8 ao quadrado. Menos 4 que multiplica o a, que é 1, e o c, que é menos 20.
Portanto, o nosso delta vai ser 8 ao quadrado, 64, negativo vira positivo. Esse menos com esse menos fica positivo. 4 vezes 20, 80. Vezes 1, 80 mesmo. 64 mais 80, 144. Esse é o nosso delta. Agora vamos calcular o x1, que é menos b, mais raiz de delta sobre 2a. Ou seja, menos b fica menos 8, que dá 8, mais raiz de delta, delta é 12, ou delta 144, desculpa, raiz de 144 é 12, né? Então eu boto 12 aqui. E 2 vezes o A é 1, 2 vezes 1, 2. 8 mais 12 dá 10, dá 20, desculpa, 20 por 2 dá 10. Vamos calcular o outro x. O outro x é a mesma fórmula do de cima, né? Só que ao invés de ser 8 mais 12, vai ser 8 menos 12, né? Isso dividido por 2. 8 menos 12, menos 4. Menos 4 por 2 dá menos 2. Obviamente, turma, que esse segundo valor de x aí, ele está excluído, né? Esse valor aqui, ó. Esse valor aqui está excluído. Por quê? Porque não existe tempo negativo. Lembrem que o x é tempo, tá? Então a gente fica com o valor de 10. O que é o x mesmo? X é o tempo que a rápida leva. A rápida leva x. A questão que é o quê? Quanto tempo é necessário para que juntas essas máquinas possam efetuar 2 desses trabalhos. Juntas e efetuando só um trabalho, elas levam quanto tempo? X menos 4. Quanto é o x mesmo? 10, né? Então 10 menos 4. Essa conta aqui dá 6. Então elas levam 6 horas para fazer um trabalho. Um trabalho. Eu quero 2 trabalhos. Vai demorar quanto tempo para fazer 2 trabalhos? Ora, 6 horas para o primeiro, 6 horas para o segundo. Total, 12 horas ao todo. Então, marco que item? Marco o item B. 12 horas ao todo. Beleza, galerinha? Por hoje é isso.